tudo bom com vocês? Feliz ano novo! Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de nós seguirmos a nossa tradição. Primeiro vídeo do ano, primeiro vídeo do canal e primeiro vídeo do mês, obviamente, vai ser sobre um recap de leituras. Eu sempre faço isso no início do mês, mostro pra vocês o que eu andei lendo no mês anterior e o que está em andamento. Agora também não vai ser diferente. Então, se você estiver curioso para saber o que eu andei lendo no mês de dezembro e o que está em andamento agora no mês de janeiro, fica comigo, sejam todos muito bem-vindos! Bora lá, galera! Eu tenho muito livro mesmo para mostrar para vocês, muita coisa. Eu li muita coisa no mês de dezembro, eu fiquei impressionada com a quantidade de livros que eu li. Sinceramente, bateu recorde de leituras. Eu tava crente que não ia conseguir ler tantos livros assim. Inclusive, eu bati a minha meta de leitura, mas isso daí vai ficar para um outro vídeo, depois eu conto sobre isso para vocês. Mas eu fiquei muito satisfeita com as minhas leituras no mês de dezembro. Eu vou mostrar tudo agora pra vocês, tá bom? Lembrando que o que eu não tiver aqui livro físico, que foi leitura de e-book, vai aparecer a foto do livro aqui do lado, bem bonitinho, coloridinho pra vocês conhecerem, ok? Bora lá, gente. Primeiro livro que eu finalizei agora no mês de dezembro foi o Podres de Mimados, as consequências do sentimentalismo tóxico, do Theodore Dalrymple. Esse livro aqui, gente, ele, assim, sensacional a leitura dele. Esse livro aqui, não, essa edição não é minha, eu peguei emprestada com uma amiga minha e, assim, foi extremamente interessante ler este livro. É um livro que te tira da zona de conforto, te faz pensar fora da caixinha e te mostra um universo bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver e até o modo da gente pensar. Então ele te mostra um outro ponto de vista. E aqui ele vai falar sobre sentimentalismo tóxico, né? Que é algo bem presente na nossa sociedade, na nossa vida atual. É algo muito forte mesmo. Principalmente na nossa geração atual, essa geração atual, que é muito movida aos sentimentos, né? Inclusive já virou até piada esse negócio de sentimento. Mas é um livro interessantíssimo. Eu fiz resenha dele aqui no canal, vou deixar linkado aqui em cima para vocês assistirem. Também tem resenha lá no blog. O link também tá aqui embaixo depois para vocês que quiserem conhecer mais sobre o livro que esse autor fala. São vários artigos onde ele vai desconstruir ali a questão do sentimentalismo, vai mostrar o ponto de vista dele e vai exemplificar em diversas situações aí da vida cotidiana, e são exemplos que servem independente do local onde você esteja. É incrível isso, como nós podemos falar outras línguas, podemos morar em locais completamente diferentes, temos culturas completamente diferentes e ainda assim sermos parecidos. E esse livro prova bem isso. Maravilhoso, indico demais a leitura dele para vocês. Minha próxima leitura finalizada no mês de dezembro foi o livro Trust, da Kyle Scott. Eu dei 4 estrelas para ele, e o do Theodore eu dei 5 estrelas, tá bom? Eu dei 4 estrelas para Trust, da Kyle Scott. Esse livro ele vai contar a história do John e da Ed. Eu vou fazer resenha, eu vou publicar a resenha dele em breve aí no blog também, mas é um jovem adulto e eles dois vivem uma situação. Ela estava numa loja de conveniência, num posto de gasolina, quando a loja ela é assaltada. E o assaltante acaba fazendo todas as pessoas que estavam ali dentro de reféns, né? Então ela vive uma experiência de quase morte, ela e o John. E eles estudavam na mesma escola, só que eles viviam em ambientes completamente diferentes. Eles eram pessoas que estavam ali bem separadas. Não, eles não estudavam na mesma escola. Ela estudava numa escola particular, só para meninas. E após esse evento, ela vai estudar na mesma escola que ele. Então, eles obviamente vão ter uma ligação ali entre eles, que é muito forte por conta dessa experiência que ambos viveram. É um livro sensacional também. Ele deixa a desejar em algumas partes. Eu achei que o final foi um pouquinho exagerado. Esses dois já tinham sofrido demais, eles não precisavam de uma outra carga dramática na vida deles, da mesma forma como eles vão enfrentar no final do livro, mas é uma leitura excelente. Eu li um livro da Kyle e gostei muito, então fui procurar outros títulos dela e eu gostei muito desse também. Indico a leitura, mas ele traz temas fortes, tá, gente? Ele não é um livro assim que eu indico para todas as idades, eu indico ele para 16 anos para cima, porque a mocinha ela vai viver um período muito destrutivo na vida dela.
Então, eles dois ali vão tentar encontrar um equilíbrio e a ligação deles é muito forte justamente pelo que eles viveram. É um livro muito bom de verdade. Gostei demais. Minha terceira leitura finalizada no mês de dezembro foi o Walk of Shame, da Lauren Lane. Eu dei 5 estrelas para esse livro. Eu já tinha lido um outro livro da Lauren e eu acabei pegando esse para ler porque eu achei a premissa dele muito interessante, muito gostosinha mesmo. E eu quis ler este livro. E ele foi uma leitura muito leve, gente, muito divertida. 5 estrelas, a história da George e do Andrew. Eles dois, eles moram no mesmo prédio e eles vivem vidas completamente diferentes. Ela é uma socialite envolvida aí com trabalho voluntário, de caridade. Ela não tem bem um emprego, é uma mulher muito rica, então ela vive para fazer outras coisas, né? Ela é socialite, a verdade é essa. Ela é uma socialite, ela não tem muito o que fazer da vida dela. Então ela trabalha mais com questões de voluntário. Então ela tem uma vida assim, não precisa se preocupar em pagar as contas, basicamente, né? Mas ela também faz muita coisa, e ela é uma garota que é uma jovem, né? Ela gosta muito de balada, então praticamente todos os dias ela tá na balada, ela tá curtindo com os amigos, sai de madrugada e só volta às 5 horas da manhã. E ele, ao contrário dela, é um cara ali que é muito trabalhador, ele é um advogado famoso já de divórcios, ele trabalha com várias estrelas e o que acontece? Ele sai muito cedo para trabalhar, então na verdade para ir para academia. Então, enquanto ele estava saindo para ir trabalhar, ela estava chegando. E eles sempre se encontravam naquele horário, eles trocavam mais farpas ali entre eles. É uma história de enemies to lovers, pessoas que se odeiam e passam a se amar depois. É uma história muito gostosinha, um clichê muito fofinho, um romance que vai sendo construído aos poucos, a gente vai se apaixonando pelos personagens, a gente vai se encantando com a história deles. Ela é uma moça que acredita em finais felizes, em contos de fadas, ela é bem apaixonada pela vida, de verdade, e eles vão ter assim um encontro bem interessante. É uma história bem gostosa de ler. Eu amei ter lido esse livro, eu indico demais mesmo. Maravilhoso. Minha próxima leitura finalizada foi O Cavaleiro de Bronze, da Paulina Simons. Essa daqui é a primeira parte. Fiz resenha dele também recentemente, acho que foi a última resenha que eu publiquei aqui no canal em 2021. Esse livro, gente, eu sou suspeita pra falar porque ele é um dos meus favoritos da vida. Eu amo o Cavaleiro de Bronze. E a Paulina Simons é sensacional também, a escrita dela nesse livro é maravilhosa. Eu fiz leitura coletiva dele com alguns amigos meus, também apaixonados dessa história, e a discussão é interessantíssima. Eu amo o grupo de leitura, clube de leitura, justamente por causa disso, por causa das discussões que os livros acabam gerando, e é muito legal mesmo de participar. E dessa vez nós finalizamos a primeira parte do Cavaleiro de Bronze. Fiz resenha dessa primeira parte, tá aqui, ó, pra vocês irem lá assistir. A história da Tatiana e do Alexander, que são assim um casal. Ai, só suspiro pra esses dois. E o Alexander é aquele tipo de mocinho que você fala assim, cadê o da minha vida, sabe? Que você fica pensando assim, por que eu não tenho um desse na minha vida? Por que ele não pode ser real e se apaixonar por mim? É bem esse nível aqui mesmo. Um livro maravilhoso, se passa na Rússia durante o período da Segunda Guerra Mundial. Ele é um soldado, um capitão do exército, ela é uma jovem, uma menina ainda assim, saindo da fase da adolescência, entrando na vida adulta, então ela está enfrentando muita coisa na vida dela, e ele também, e o encontro entre eles é algo maravilhoso, de almas mesmo, encontro de almas gêmeas. Esse livro é sensacional, gente, sensacional, um romance histórico, com muita informação histórica. A gente tem uma aula aqui da Rússia do período da Segunda Guerra Mundial, em 1943, se eu não me engano é quando começa o livro, 42, 43. E é sensacional, gente, sensacional mesmo. Indico demais a leitura caso vocês não conheçam essa história. Mas se você é uma pessoa que acompanha o canal há algum tempo, já me ouviu falar desse livro aqui. E se você ainda não leu, você está dando muito mole. Fica a dica. Minha quinta leitura finalizada em dezembro, eu disse que eu li muito, viu? Foi o livro Sinceramente Carter, da Whitney D. Eu dei 3,5 estrelas para ele. Ele vai contar a história da Arizona e do Carter,
que vai acontecer nesse livro? Eles são amigos, eles são melhores amigos há muito tempo. Eles se conhecem ali quando eles estavam ali no colégio ainda, e por conta de uma discussão. Aí depois daquela discussão, ao longo da vida, vai evoluindo até virar, ao longo da infância mesmo, até virar amizade, eles se tornam melhores amigos. E a história é muito bonitinha, gente. É aquele livro doce de sessão da tarde que você lê e fica encantado com a historinha deles. É muito bonitinha, mas, porém, entretanto, eu senti que deixou a desejar o final da história. Eu achei que ficou ali algumas coisas que não encaixaram muito bem. Por conta disso, eu me aborreci um pouquinho com o livro e por isso ele perdeu algumas estrelas. 3,5 estrelas. Ainda assim, indico a leitura, é um livro leve para você se divertir e não esperar muita coisa dele. É gostosa a história? É, mas não é tudo isso. Minha próxima leitura finalizada foi o livro The Hardest Hit, da A.S. Teague. Eu dei 4 estrelas para ele. Ele vai contar a história da Mel e do Aidan. É o segundo livro da série The Hardest. O primeiro, eu fiz inclusive lá no blog. Eu gostei muito do primeiro porque era sobre um casal, eles se conhecem em Vegas, eles têm diferença de idade entre eles, esses dois aqui também. E eles acabam passando uma noite juntos lá em Vegas e tal, e ela acaba engravidando. Quando eles voltam, né, ela descobre a gravidez e conta pra ele. Ele assume a responsabilidade, só que eles não viram um casal. Ela vai viver a vida dele, ele vai viver a vida dela e eles vão ter a guarda compartilhada da filha deles. E eles vão, obviamente, vão se aproximar, vão se tornar amigos, cada um vai levando a sua vida do jeito deles. Ela tem uma carreira que ela mantém a carreira dela, ele também, ele é um jogador de futebol, e é assim eles vão viver a vida até eles se reencontrarem e reacenderem o relacionamento, né? E a amizade vai virar amor. Nesse livro aqui, a Mel e o Aidan, eles são os melhores amigos de ambos, os protagonistas do livro anterior. A Mel é a melhor amiga dela, o Aidan também, ele é um dos melhores amigos, e eles também vão se conhecer em Vegas na mesma época. Só que, diferentemente do outro casal, as coisas entre eles não evoluem da mesma forma. Eles acabam passando uma noite juntos, sim, só que não acontece nada entre eles. Eles passam a noite inteira conversando, se divertindo juntos, passando um tempo juntos. Eles acabam se tornando amigos e aí isso vai passando, os anos vão passando e eles nunca conseguem estar na mesma página. Até que o Aidan, que é um quarterback muito famoso, no auge da carreira, ela é uma fisioterapeuta também bem famosa, ali com uma carreira estabelecida. Até que o que vai acontecer? O Aidan ele vai sofrer um acidente dentro do campo, ele vai ter um problema ali durante uma jogada e aquilo ali vai levar ele direto para a mesa de cirurgia, né? E é isso que vai aproximá-los. Ela vai para ajudar ele de qualquer forma, porque ele era especial para ela da mesma forma como ela era especial para ele. Infelizmente eles só não estavam na mesma página, né? E aí a gente vai ver realmente o romance acontecer. Só que é um romance assim, gente, que demora muito para acontecer. Esse livro é um slow burn demais, assim, ao nível Mariana Zapata. Vai acontecer, mas vai demorar bastante para acontecer, porque tem muita coisa que esses dois precisam resolver em particular, como pessoas, e tem toda essa questão da recuperação física dele. Então é um livro bem lento para acontecer o relacionamento, mas vale a pena a leitura. Gostei muito, dei 4 estrelas só porque eu achei que o primeiro livro foi melhor do que o segundo. O 7º livro que eu finalizei em dezembro foi o Dear Love, I Hate You, da Elijah Greenwood. Eu dei 3,5 estrelas para ele. Esse livro ele vai contar a história da Avina e do Xavier. E é um livro, gente, eu gostei muito dele, eu gostei demais. A autora, ela me deixou assim com as orelhas em pé, eu gostei muito da escrita dela. Eu só dei essa quantidade de estrelas porque tem muito furo na história. Eu vou explicar mais ou menos o que acontece. Primeiro, esse livro é para quem gosta muito, se você já leu, né, L.J. Chen, você vai amar essa história, porque ela é bem nesse estilo. Tem um lado um pouquinho aí complicado entre os personagens, eles têm muita troca de farpas entre eles, tem um hate lovers aí mais ou menos acontecendo, tem umas
É um livro um pouquinho pesado, também não indico para todo mundo, mas o que eu achei, o que me deixou mais insatisfeita não é nem a narrativa, não é nem as coisas que acontecem no livro, todo desenrolar. A história é muito boa, a premissa é muito boa. Eu gostei demais, eles se conhecem, eles convivem assim, eles são mais ou menos do mesmo grupo, né? A melhor amiga da Avina, ela começa a namorar, né, com o melhor amigo do Xavier. Eles se conheciam quando eles eram crianças, porque eles moram numa cidade muito pequena, mas cada um foi viver uma vida diferente. E por conta disso, eles se afastaram, obviamente. Ele era dos caras populares, ela era daquela garota que preferia ficar invisível. Mas um dia ela escreve uma carta e esquece dentro de um livro na biblioteca. Ele descobre a carta, não sabia quem tinha escrito, mas ele vai lá e responde. E volta a carta para dentro do livro da biblioteca. Aí nisso eles vão começar uma troca de cartas por ali, porque um vai responder o outro e vai evoluir para uma amizade ali por correspondência. E na vida real eles vão encontrar ali um no outro questões que vão aproximá-los. Então eles vão perceber que eles são bem mais parecidos do que eles imaginavam. Tem muita coisa mais que os une na vida real do que os separa. Porém, também tem esse outro lado, né, da pessoa que eles não conhecem, mas também rola uma identificação. Essa premissa é sensacional, essa troca de cartas entre eles é divertidíssima. Todo o relacionamento deles também na vida real é interessante. O que me incomodou muito é que a vida deles é muito surreal, no sentido assim, são adolescentes, né, gente? Então é festa o tempo todo, é festa na casa de um, é festa na casa do outro. Não tem pai e mãe nessa história, basicamente. Isso me incomodou demais. Esse excesso de liberdade que esses adolescentes têm para fazer o que querem mais um pouco, sem a supervisão de um adulto, para mim é muito surreal conseguirem fazer tudo isso. Ah, Bárbara, mas a história não se passa no Brasil, se passa nos Estados Unidos e blá blá blá. Gente, mas ainda assim eu acho muito surreal esse excesso de liberdade que qualquer adolescente possa ter, independente do nível de riqueza. Os pais têm que ser muito desleixados e não era bem esse o caso aqui. Tirando a mãe da Vina, mas até ela é meio surreal. Então eu senti uma manipulação aí da autora nesse quesito que deixou o livro não tão verossímil, entendem? Então isso, quando falta a verossimilhança num livro, isso meio que isso faz o leitor se desligar da história e ficar se questionando, peraí. No meu caso eu fiquei me questionando muito, cadê os pais desses adolescentes que eles pintam e bordam e ninguém faz nada? Bebem todas, se drogam, fazem tudo e mais um pouco. E não é assim, por exemplo, saí, fui pra uma festa, numa boate aleatória e lá eu aprontei todas. Não, é na casa de um, é na casa de outro, entendem? Pra mim isso fica muito estranho, muito esquisito. Então, nesse sentido, eu achei que deixou a desejar. Ela é uma autora de Wattpad e muitas autoras começam ali, né? Porque tem um bom público e acabam evoluindo, indo para uma editora, e isso é muito legal. E o que eu senti mesmo ali na escrita dela é que falta um pouco de amadurecimento nesses outros quesitos, entende? Então, pra mim, eu acho que eu preferiria que os personagens dela fossem um pouco mais velhos. O que aparentemente vai acontecer agora no segundo livro, que os personagens vão ser um pouco mais velhos, agora eles já estão na faculdade, passou um período de tempo, então eu acho que vai ser um pouco melhor a história agora, no segundo livro. Mas ainda assim, eu me apaixonei pela Vina e o Xavier. Ambos, gente, tem muitas falhas de caráter, muita coisa errada acontecendo com os dois. Mas ainda assim, a história vale muito a pena. Me lembrou muito o livro da L.J. Chen, que é o primeiro da série do All Saint High. Esqueci o nome agora do livro. Mas me lembrou muito ele, porque também a mocinha não presta, o mocinho também não presta, mas todo mundo presta no final. Então é isso que vale a pena na história. O oitavo livro que eu li foi O Perfeito para o Papel, da Gerald E. Ann. Eu dei 5 estrelas para ele, conta a história da Ellen e do Flint. Esses dois, gente, eles me conquistaram. Eu fui um pouquinho relutante em ler a primeira vez esse livro. Eu li algumas páginas, eu me interessei e deixei para depois. Tinha até tirado do Kindle, deixei lá jogado na nuvem.
Aí as pessoas começaram a falar bem dele, eu falei, então vamos voltar, sai da nuvem, volta pro Kindle. E comecei a ler o livro e eu achei ele sensacional, sensacional mesmo. Eu achei que, assim, eles dois, eles são pessoas mais maduras, eles têm os traumas dele, ela viveu alguns traumas na vida, ele viveu o trauma na vida. Aqui nesse livro não é um livro sobre perdão, sobre mudança de vida, não. Eles são pessoas que erraram, sabem que erraram e eles estão tentando seguir em frente ou que sofreram com os erros de outras pessoas, que é o caso da Ellen, né? Então eles estão tentando seguir em frente de uma forma ou de outra, dando o melhor de si. E a gente vai ver isso acontecendo com os dois. O Flint, ele é um advogado também de divórcios. A Ellen é uma musicoterapeuta e eles vão trabalhar no mesmo prédio, né? Só que ele vai ser o senhorio dela, né? Ele aluga para ela um espaço no prédio, uma sala no prédio, só que ele não sabia o que envolvia a profissão dela. Gente, sinceramente, né? Musicoterapia não vai ter música, né? Então, deu uma viajada aí, deu uma viajada legal. Mas aí ela vai e começa a trabalhar e o barulho dela trabalhando atrapalhava muito a concentração dele. Então ele vai fazer de tudo para ela sair dali do prédio, para ela arrumar um outro lugar. Ela precisa sair dali com urgência. Ele só não contava que o filho dele, ele tem um filho adolescente, ele chegando na adolescência, pré-adolescente, que vai se encantar por ela. O filho dele é um rapazinho que tem Asperger, então ela vai se entender muito com ele, porque ela sabe lidar com essas crianças, sabe lidar com diversos tipos de pessoas, e o filho dele vai ficar apaixonado por ela, né? Eles vão se tornar amigos, então isso meio que vai dificultar a saída dela dali, né? Eles vão se apegar de uma forma. E ela vai se aproximar dele, até porque ela gosta muito dele, ele atrai ela não consegue resistir à provocação, a provocar ele um pouquinho, e ele também não consegue resistir a responder a ela. E eles vão meio que se encaixar ali um na vida do outro. Eu gostei demais do livro, demais, demais, demais. Ele tenta resistir um pouquinho, mas é meio que irresistível. E eu gostei do desenrolar da história, do que vai acontecer. Gostei muito do livro mesmo, indico demais, 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 gente. Gostei demais. Nono e último livro que eu finalizei no mês de dezembro foi o To Serve With Love, da Lauren Lane. Como eu tinha gostado muito de um livro da Lauren Lane, obviamente acabei lendo outro, que é esse To Serve With Love. Esse livro vai contar a história de um casal, eles vão se conhecer, também é um Hate to Lovers, e eles vão se conhecer ali num momento bem complicado, né? Porque ela trabalha numa loja, ela tem uma loja de vinhos, de espumantes, e ele tá ali pra oferecer pra ela uma proposta de compra, né? E ela teria que fechar ali, de compra do aluguel, na verdade. Então ela teria que fechar ali a loja, ele fecharia porque ele queria o aluguel dela, porque apesar do prédio já ser dele, eles tinham um contrato ali de 5 anos. Então, se ela fechasse, ele poderia construir outra coisa ali no local. Só que ela é muito relutante em fechar porque a loja é um legado de família, uma loja que existe há muito tempo. Então, ela tem um receio ali de entregar, ainda mais porque por conta desse legado. Apesar dela não ser feliz trabalhando com isso. E do outro lado da moeda, né, ela tem essa troca de mensagem com essa pessoa que ela não sabe quem é, que é esse cara, quem não conhece, mas ela conheceu numa rede social, num site de relacionamento, melhor dizendo, e ali eles acabaram desenvolvendo uma amizade. Ela não fazia ideia de que, na verdade, essa pessoa que conversava com ela há meses já, era a mesma pessoa que estava tentando comprar o aluguel da loja dela. Então, ela vai acontecer diversas questões ali, vários atritos. É um livro bem gostosinho de ler, mas eu também achei que aqui deixou a desejar em algumas questões, por isso 3,5 estrelas. Eu achei um pouquinho forçado ali no romance, as coisas demoram demais a acontecer, gente. Aqui é o slow burn que vai te fazer dar uma cochilada em alguns momentos. Apesar de ser fofo, de ser um clichê, a história também é baseada naquele filme com a Meg Ryan, eu esqueci agora o nome do filme,
mas que eles também trocam mensagens, que eles também são inimigos ali na área profissional. E ela tentou ali fazer uma releitura dessas histórias que ela já conhecia, que também foi baseado em um outro livro mais antigo. A autora fala tudo isso, a Lauren fala tudo isso no final do livro. Mas aqui eu achei que não funcionou tão bem. Não foi que nem o Walk of Shame que me conquistou ali logo de cara. Não, aqui demorou um pouquinho e eu achei que o livro deixou a desejar. Eu achei que ela planejou demais algo que acabou não fluindo tão bem. O livro, ele parece que foi muito mais manipulado pela autora do que deveria ter sido. Então, nesse sentido, para mim, deixou a desejar. Não é tão bom, mas ainda assim é uma história gostosinha e eu gostei de ler, foi uma leitura bem bacaninha, ok? E agora vamos para o que está em andamento. Isso daí foi tudo que eu li no mês de dezembro. Eu diria assim, mais ou menos que esse foi um mês 3,75 estrelas, quase batendo em 4. Acho que uns 3,75, 3,5. Um mês 3,5, 3,75, certo? E vamos lá para o que está em andamento. O único livro, por enquanto, que está em andamento é O Cavaleiro de Bronze, o livro 2, O Portão Dourado, que é este daqui. Falta bem pouquinho para finalizar, eu já passei da metade, só falta este tantinho aqui, ó, gente, para me finalizar a leitura, bem pouquinho mesmo. Eu devo estar acabando aí pelos próximos dias, talvez essa semana ou hoje mesmo deva estar terminando esse livro, porque a leitura aqui flui que é uma beleza, gente. Já é uma releitura, na verdade, porque eu já li O Cavaleiro de Bronze, a versão completa, então aqui é uma releitura, porém eu tô bem animada com ele. Também estou lendo junto com os meus amigos na leitura coletiva. A gente tá trocando ideias sobre esse livro e tá sendo bem bacana mesmo. Vou fazer resenha dele aqui no canal, obviamente, por motivos bem óbvios, por fazer parte do meu livro favorito da vida. E é bem emocionante, gente. Aguardem que em breve vai estar saindo resenha dele aqui no canal também. Bom, galera, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E me digam aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros e quais foram as suas leituras do mês, ou pelo menos quais foram as suas melhores leituras de dezembro. Começa esse ano me comentando aqui, comentando junto comigo e me dizendo o que você gostou de ter lido e o que está em andamento também para você. O que você está esperando de 2022? Eu espero e desejo que seja um mês de ótimas leituras e eu tenho certeza que vai ser. Vamos torcer por isso, ok? Lembrando para vocês que o que tiver de resenha de cada um desses livros eu vou deixar na descrição desse vídeo e também vou deixar aqui para vocês o link de onde vocês podem comprar. Vocês comprando qualquer coisa pelos links que eu tô colocando aqui embaixo, vocês vão estar ajudando o canal cada vez mais, certo? Não deixa de compartilhar com outras pessoas esse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, você é uma pessoa que assiste recorrentemente, aproveita agora, se inscreve, vem com a gente em 2022, fica ligadinho aqui no Garotas Entre Livros, é só clicar no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações, certo? Em breve eu volto com muito mais pra vocês e eu aguardo todo mundo.